Amém? Malaquias 3, vamos ler a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos para Gálatas, capítulo de número 3. Não desmarquem, Malaquias. Vamos ler um versículo aqui em Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Amém? Vamos ter o nosso período de orarmos ao Senhor. O Espírito pode conduzir os irmãos segundo o Espírito conceder aos irmãos de orar em voz alta. Amém? Senhor, mais esse momento na Tua presença, nós rogamos ao Espírito Santo que nos dê intrepidez, Senhor, para falar a Tua palavra. Senhor, que não seja o homem, mas seja o Senhor. Que o homem seja simplesmente um canal do fluir do Senhor nessa noite, para que nós possamos receber a Tua palavra com temor e tremor na Tua presença, Senhor. Porque Tu és santo, Tua palavra é santa. Por isso, compunge os nossos corações. Aquieta-nos para que possamos Te ouvir nesse momento. Mas não nos dê simplesmente ouvirmos, mas ouvir e praticar a Tua palavra. É tudo que nós precisamos. Senhor, muitas vezes nós temos facilidade em Te ouvir, mas nós somos duros, Senhor, para praticar. Por isso, nos dê um coração, Senhor, receptível e um coração obediente ao Senhor. Por isso, trabalha em nós nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, essa palavra foi aberta. Queremos ouvir o Senhor a Tua voz. Senhor, ó Pai, pela igreja, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, mais crescido em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Pai, em nome do Seu filho amado Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Queremos te agradecer pela bênção e pela graça, Senhor. Porque, Senhor, nós queremos te agradecer pelas lutas e as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer, Jesus, por todos os irmãos, por todas as vidas, Senhor, que oraram por mim, Senhor, mandaram mensagem profunda, Pai. Senhor, eu sei, ó Pai, que quem me mandou foi o Senhor e as orações dos irmãos. Muito obrigado.
Senhor, agora estamos aos teus pés para te ouvir, Senhor. Tão grande privilégio. Fala aos nossos corações através da tua santa palavra. Ela é viva e ela é eficaz. É verdade. E certamente não voltará para o Senhor vazia, mas antes fará o que apraz ao Senhor. Amém. E cada vida que está aos teus pés, Senhor, saia daqui diminuída, mas crescida em Cristo Jesus. Amém. Porque agora não pertencemos mais a este mundo, e sim, todos nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém. Prepara-nos para a tua volta, Senhor. Sim, meu Pai, Pois sabemos que ela é iminente e o Senhor está às portas. Por isso, esse assunto que vai ser tratado, que nossas mentes estejam focadas na tua palavra. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Que o Sim, teu Espírito tenha liberdade em nós sim, meu Deus. para edificar a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Teus servos. Amém, irmãos. Vamos voltar a Malaquias, texto que nós iniciamos. Vamos esse texto de Malaquias 3, a partir do verso 8. Tem muito falado no meio evangélico, muito ensinado no meio evangélico, até mesmo com algo de levar medo para certos grupos, né? Porque ele fala de roubo, fala que o Senhor está falando que a igreja está roubando o Senhor, se não trazer os dízimos, né? E nós precisamos, com a ajuda do Senhor, trazer clareza aos nossos corações, para ver em que contexto o Senhor falou isso, e que qual é a nossa função no corpo de Cristo, na vida do nosso Senhor, né? Porque aqui fala de maldição. Nós vimos no texto lá no Novo Testamento que Cristo se fez maldição em nosso lugar, né? Esse texto traz um peso espiritual muito grande, e com a ajuda do Senhor nós vamos examinar outros textos, mas o que eu quero chamar a atenção para nós nesse tempo e para o Novo Testamento, que você não vê a palavra dízimo. Tem duas passagens que falam dízimo, nós vamos examinar elas mais tarde, né? Por que isso? Porque dízimo significa a 10ª parte, né? 10%, e é o que muito se ensina nas igrejas, em muitos lugares, né? Ou então uma outra contraparte, não precisa, o dízimo é do Velho Testamento, no Novo Testamento não tem nada, vocês são livres. Também há um erro. Então nós precisamos, com a ajuda do Senhor, não sei quantas reuniões o Senhor vai nos conduzir para nós podermos ter um apanhado geral daquilo que o Senhor quer mostrar para nós, né? E também falando sobre por que eu falei que o dízimo é a 10ª parte, e nós não podemos simplesmente pegar a palavra, essa palavra aqui, não, então eu tenho que devolver o dízimo ao Senhor, beleza, trazer na casa, trazer onde eu congrego,
E o que é 10%? Então eu trabalhei o mês, peguei meu salário, peguei a calculadora, calculei ali, descontei algumas questões ali do meu salário, sobrou tanto, tá bom, né? Eu devolvi, né, os 10%, mas o que o Senhor chama a atenção para nós é que Ele quer uma comunhão íntima. Nós devemos sim devolver as ofertas ao Senhor, mas precisamos pedir orientação do Senhor. Porque, irmãos, em Gálatas, capítulo, não precisamos ir lá, mas Gálatas, capítulo 2, o verso 20, né, o verso 19, no final dele, fala: estou crucificado com Cristo. Aí no verso 20 fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Então, por aí nós podemos ver, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Né? E aí o texto vai ser: e o viver que agora eu tenho na carne, eu não vivo mais por mim, mas vivo por aquele que me comprou. Né? E nós muitas vezes recitamos esse verso, mas quando nós temos que fazer qualquer negócio, aí, não, Cristo agora não vai ver em mim, porque eu tenho que ver, afinal de contas, esse negócio que vai ter que ter lucro para mim. Então é um perigo muito grande, né? E nós precisamos saber que a nossa vida não pertence mais a nós. Lembre-se que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu a morte que era para nós morrer, né? E nos atraiu no seu corpo, porque se nós morrêssemos em detrimento do pecado, nós não viveríamos mais, porque a morte teria domínio sobre nós, porque nós somos pecadores. Então ali houve uma identificação no corpo de Cristo, levando nós à morte, para que quando Cristo foi ressuscitado, nós, em novidade de vida, pudéssemos ter a vida de Cristo vivendo em nós. Agora, como que nós vamos viver nossa vida, né? E vamos pegar esse texto e que contexto o Senhor está falando aqui no livro de Malaquias. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento, né? O último que o Senhor trouxe para exortar, né? A palavra Malaquias tem o significado: o meu mensageiro, né? O último mensageiro do Senhor no Velho Testamento. Então foi Malaquias. E Malaquias viveu, Malaquias foi usado pelo Senhor 30 anos após Neemias. Então ele é contemporâneo de Neemias. E Neemias, nós podemos ver que Neemias foi aquele que Deus usou, Esdras, Neemias, para a restauração do povo de Israel, para trazer o povo da Babilônia e restaurar o templo, restaurar o sacrifício. Então o Senhor usou Neemias, e aquele povo, no capítulo 8 de Neemias, quando Esdras lia a palavra, e Neemias ele veio no contexto de reparar os muros de Jerusalém, né? Muro serve para a separação, aquilo que está fora fica fora, e o que está dentro fica dentro. Então Neemias ele veio com essa função de edificar os muros, então restaurar a casa de Israel, o templo. Então eles restauraram todo, e aí Esdras traz a palavra, né? E o povo então ouviu a palavra do Senhor. Então o povo foi edificado, eles passaram da manhã até meio-dia ouvindo a palavra, né? O povo na época tinha sido misturado com outros povos, tinham se casado com outras mulheres,
E o Senhor, então, através de Neemias, Esdras ali, faz aquela separação. Eles enviam as mulheres dos outros povos para casa do seu povo, né? Então houve uma separação, houve uma retificação do povo de Israel, né? Aí voltou-se então os sacrifícios diários, tudo estava restaurado. Mas 30 anos depois, Malaquias vem, o Senhor falando, né? E o Senhor está aqui. Então, se nós formos ler todo, e aconselho que os irmãos leiam o livro todo, os irmãos vão ver o Senhor repreendendo o povo. E o povo diz: mas como, Senhor? Em que nós estamos fazendo isso? Né? Agora veja só, o povo estava trazendo oferta, né? Veja aqui em Malaquias, capítulo 1. Como que o povo estava ofertando ao Senhor. Veja a partir do verso 7, né? Malaquias 1,7 fala assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor. Então vejam como adura o Senhor, chamando a atenção. Vocês estão me oferecendo, mas vocês estão me oferecendo o pior que vocês têm. Vocês estão me oferecendo animal cego. Vocês estão botando no meu altar animal coxo, manco. Vocês estão colocando no meu altar animais doentes. Vocês estão me trazendo a pior de todas as ofertas, né? O verso 9 fala assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então eles estavam levando todas aquelas ofertas inadequadas, e ainda estavam querendo o favor do Senhor. E o Senhor então diz: como que vocês querem que eu aceite a pessoa de vocês fazendo tais coisas, né? Então, irmãos, e aí nós vamos prosseguindo no livro, todo o tempo, o povo replicando o Senhor. Senhor, nós estamos trazendo, e aí o Senhor vai explicando. Veja o que no capítulo 2, o verso 17, o que o povo chega a falar ao Senhor? Enfadai o Senhor com vossas palavras, e ainda dizei: em que te enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom, ou aos olhos do Senhor, e dizem: é que Ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então o Senhor olhando o coração daquele povo e dizendo: eu estou enfadado de vocês. Eu estou enfadado porque vocês pensam no coração de vocês. O Senhor se agrada mais dos ímpios do que nós, né? Então estão colocando o Senhor como um injusto, né? E se os irmãos forem
no Salmo 73, vai ser a mesma coisa, só que o salmista lá, ele compara as pessoas do mundo com ele, mas ele chega a um ponto de ele dizer assim: até que eu entrei no santuário do Senhor, até que ele viu quem era o Senhor, né? E aqui então o Senhor falando a eles: ó, enfadai o Senhor com vossas palavras, né? Vocês estão me cansando com as palavras, porque vocês pensam, vocês dizem no coração de vocês que eu abençoo mais as pessoas do mundo do que vocês, né? E vocês vivem falando isso. Agora vamos trazer para a nossa realidade espiritual. Por isso que esse livro é precioso para nós, porque ele vai trazer o que estava acontecendo, né, com o povo de Israel e o que pode acontecer conosco nesses dias, né? Aqui quando ele fala da oferta, que trouxeram ofertas, os animais impuros, os animais coxos, doentes para o Senhor, trazendo para a nossa realidade, né? Não só nas ofertas, mas no nosso dia a dia, no nosso reunir. Como que nós nos reunimos? Quando a igreja se reúne, quando a igreja tem a oportunidade de se reunir juntos, né, isso deve ser uma alegria. Por quê? Porque quando a igreja se reúne, o Senhor quer falar, o Senhor precisa falar, né? Mas muitas vezes nós viemos para o culto com o coração distante. A minha presença, né? Não, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu vou lá só para... Mas eu vou lá naquele irmão, me cansa com a palavra dele, né? Então, irmãos, temos que ter cuidado. Como que nós estamos nos reunindo? Nós estamos nos reunindo por causa do Senhor, por causa das coisas que o Senhor pode trazer para nós. Nós precisamos nos reunir para ganhar mais e mais do Senhor, né? E nessa questão de 2:17, capítulo 2, verso 17, o Senhor alerta muito para nós não olharmos para as circunstâncias. Se nós formos olhar para o mundo hoje, irmãos, vai ser muito difícil nós querermos o Senhor. Se nós não estiver firme no Senhor, nós vamos olhar para o mundo, vamos querer o mundo. O mundo nos traz, parece que nós cristãos sofremos muito. Há pouco tempo atrás, quando nós éramos do mundo, tudo que a gente pensava fazia. Hoje parece que é tribulação em cima de tribulação, é dificuldade em cima de dificuldade, né? Mas aí nós olhamos para Cristo. Por que está acontecendo isso conosco? Por que está acontecendo isso conosco? Para que Cristo mais e mais seja formado em nós, né? Tem um texto aqui que nós vamos ver mais tarde, mas já compensa nós vermos ele agora, que é no capítulo 3, aqui no início do capítulo 3. Uma revelação de Cristo, mostrando a vida do nosso Senhor Jesus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, e como a potassa
dos lavandeiros. Amém? Então, o Senhor faz um alerta aqui no verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? A vinda do Senhor, né? Vinda quando Ele veio a primeira vez. Do jeito que vocês estão vivendo a vida de vocês, quando Cristo chegar, como que vai ser, né? Vocês vão poder suportar? Vocês vão poder subsistir quando Ele aparecer? Por quê? Porque Ele é como fogo na mão do Uri, né? E aí veja o verso 3: assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então aqui está, irmãos, a nós trabalhar do Senhor na sua igreja nesses dias, tá? Ele está. Veja que nós quando cremos no Senhor, nós ganhamos vida no nosso espírito. A palavra diz isso, que o nosso espírito estava morto, então Ele nos deu vida, né? Quando nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então recebemos vida no Espírito. Cristo veio habitar em nós. Deus veio habitar em Cristo em nós. Nós recebemos, né? Porque em Evangelho de João, capítulo 14, 23, nos fala isso. Se nós o amamos, Ele, o Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada, né? Então nós recebemos a natureza de Deus, simbolizado no ouro, né? A prata é a obra que Cristo realizou, né? Então recebemos a prata e o ouro. Só que esse ouro e essa prata está misturado. Nós ainda recebemos o Espírito Santo com a natureza do Pai e a natureza do Filho dentro de nós, né? Mas nós ainda temos a nossa alma anseia por tantas coisas nessa vida, mas o Senhor nos colocou num cadinho, né? Como a pessoa, quando é aquele que depura o ouro, que depura a prata, ele pega aquela prata que os garimpeiros trouxeram, está toda misturada, ele joga no cadinho, e aí dá uma olhada, está feia, está horrível, e assim o Senhor olha para nós, nos amando, porque Ele olha para nós, Ele já vê lá na frente a natureza dele formada em nós, mas nós estamos misturados. Aí o que o Senhor faz? Liga o maçarico, e aí esse que tem o poder de nos colocar aquele fogo diretamente em cima da prata, e aí começa a derreter, e ele aumenta o fogo, diminui o fogo, ele aumenta, só ele pode saber a hora de tirar o fogo e a hora de colocar o fogo, porque a Bíblia diz assim em 1 Coríntios, nós não precisamos ir lá, mas se os irmãos quiserem ver depois, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não foi nos dado tentação além daquilo que nós suportamos, somente esse ourive que tem o poder de saber, agora eu alivio, então ele sabe a medida, e sabe quando é que ele vai tirar esse maçarico de cima daquela prata que está ali, quando ele olhar e ver a imagem dele ali na prata, né? Porque o ourive, quando ele está depurando a prata, ele tem um ponto que a prata está pronta. Ali ele pode tirar o cadinho, ele pode tirar o maçarico e dizer assim, agora essa aqui está pura. Quando ele olha e vê a sua imagem,
ali naquela área. Então é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está nos depurando, né? Só que o Senhor vai usar, o Senhor não quer que nós sejamos misturados com isso. Nós somos um povo separado. Aí o Senhor vai trabalhar as questões financeiras, as ofertas que nós trazemos ao Senhor. Ele vai trabalhar muito isso. Por que o Senhor falou aqui essas palavras tão duras? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubar, e dizem que te roubamos? Como que pode um homem roubar o Senhor? Né? Por que Deus, os irmãos pensam que Deus precisaria de tudo aquelas ofertas? Deus é dono da prata e do ouro, tudo é do Senhor. O mundo e tudo que nele há é do Senhor. Sabe por que o Senhor exigiu isso? Porque o Senhor queria trabalhar o coração daquele povo. Um coração que fosse, se nós formos ver, tem muito registrado isso no livro de Juízes, né? O Senhor, o povo de Israel desviava do Senhor. A primeira coisa que o povo de Israel, quando desviasse do Senhor, era fechar o bolso. Tem um irmão que fala que tem uma veia visível do coração para o bolso, uma veia invisível. Então, quando o coração fechou, o bolso é rapidinho, os dois são bem conectados. Coração, então o povo endurecia o coração, deixava de ofertar, deixava de levar as ofertas do Senhor. Tinha sido ordenado para o Senhor, porque o Senhor queria trazer aquele povo com o coração voltado para Ele. O que significa eu trazer as ofertas para a casa do Senhor? Significa que eu honro meu Senhor. Eu sei que tudo aquilo que Ele me deu não é meu, eu estou trazendo. Isso traz um temor no coração. Então o povo se desviava. Aí o que o Senhor fazia? Fechava os céus, não dava chuva, as colheitas não podiam colher, o gado morria, né? Aí o povo se voltava ao Senhor, o Senhor erguia um juiz. O juiz ia lá, aí buscavam o Senhor. Primeira coisa que eles restauravam, ela voltava a ofertar, o Senhor abençoava. Então aquele juiz morria, né? O povo começava a se desviar. Por isso que nós vemos aqui entre Neemias e Malaquias 30 anos. Né? Em 30 anos o povo já estava, né? E o Senhor então dá essa... Por quê? Porque o Senhor queria trazer, o Senhor queria ordenar o coração do povo de Israel, né? Então, irmãos, vendo essas considerações aqui nesses textos, né, para que nós possamos avançar, eu queria ir para o Novo Testamento, ver algo, porque a religião pega esse texto de Malaquias e coloca um fardo até pesado, dizendo assim, ó, se vocês não trazerem os dízimos, vocês estão roubando ao Senhor, né? E traz um medo terrível e instiga uma coisa muito terrível, que o povo acaba achando certo, barganha com o Senhor. Eu trago 10%, o Senhor vai me abençoar com 20%, né? Então começa a fazer barganha com o Senhor. Eu dou para receber o dobro, né? Então isso é muito perigoso. Agora vamos para um outro texto no Novo Testamento, muito usado, Mateus capítulo 23, verso 23.
fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, um texto que muitos se baseiam para trazer a realidade do dízimo. Mas veja que o Senhor aqui, Ele não está ordenando, Ele está simplesmente falando, o que fala a lei, né? E Ele começa a falar sobre isso a partir do verso 13. Então Ele dá várias situações que a lei fala, e os fariseus estavam fazendo diferente, né? Ele chega no verso 15 e fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós, né? Então o que significa? Eles estavam querendo fazer com que um gentil seguisse a religião judaica, né? Eles não conseguiriam fazer isso. Então o Senhor dá vários exemplos aqui da lei, e quando Ele chega aqui vocês dão, a lei diz que vocês devem dar o dízimo de tudo, está certo, o que ela diz, e vocês dão nas mínimas coisas, vocês estão dando dízimo, mas vocês estão negligenciando algo da lei mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas, mas sem omitir aquela, né? Então Ele fala da lei, a lei diz isso, né? Mas Ele não está ordenando aqui nada para que Ele diga assim: estou ordenando vocês a dar o dízimo e também cumprir isso e isso, né? O Senhor, em Mateus aqui, capítulo 5, será que sim? Deixa eu ver. Mateus capítulo 5, verso 27. A lei não dizia assim: ouviste que foi dito, não adulterarás, né? Então aqui a lei dizia, não pode adulterar, né? Aí olha o que o Senhor fala: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, né? Veja o que o Senhor está ordenando aqui. Na lei não fala que você não deve adulterar. Então o adultério na lei era a prática, mas eu porém vos digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então veja como o Senhor traz e dá uma ordem, né? E isso é uma realidade espiritual para nós, né? Agora lá o Senhor estava falando sobre a lei, o que dizia a lei, né? Também tem outro texto que fala do dízimo, Hebreus capítulo de número 7.
Hebreus capítulo 7. Verso 1 fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Aqui o que está? Abraão, quando voltou, que Ló foi levado pelos reis, Abraão então foi atrás, venceu-os e trouxe o despojo deles. Então, Melquisedeque, e aqui em negrito, no verso 7, fala assim: Melquisedeque, tipo de Cristo, né? Então aqui está se referindo ao sacerdócio de Cristo, trazendo um exemplo lá do Velho Testamento, que Melquisedeque, Abraão então deu o dízimo. Então nós podemos ver que o dízimo não estava só na lei, ele estava antes da lei, né? Então nós podemos dizer assim: não, mas tem muitos que falam, mas o dízimo não é só da lei, ele é bem antes da lei, né? Que é aqui. Depois Jacó também devolveu o dízimo, né? Mas o que está em ênfase aqui é o sacerdócio de Cristo, trazendo um tipo de Cristo, que Melquisedeque era um tipo de Cristo que abençoou Abraão como eu falei antes, o reconhecimento da superioridade de Deus era esse, eu fui abençoado, agora eu vou retornar. Então isso é algo que trazia no coração de todos aqueles do Antigo Testamento, que tinham essa comunhão com Deus, essa reverência, sabendo que tudo era do Senhor, né? Então, irmãos, esses textos que nós lemos, que os irmãos lerem, continuarem lendo aqui, falando mais do dízimo, mas trazendo essa realidade em que Cristo, Melquisedeque, então representava ali a pessoa de Jesus, né? Um tipo de Cristo. Temos vários tipos de Cristo na Bíblia. Melquisedeque é um deles. Então o que está em ênfase aqui é falando que Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Por isso, então, Abraão devolveu o dízimo, né? Os 10%. Agora, então, como que nós, cristãos, devemos proceder, né? 2 Coríntios é a base. 2 Coríntios capítulo 8. Nós nem vamos ter tempo de entrar nesses aspectos aqui do como nós devemos devolver aquilo que é do Senhor. Porque, irmão, nós precisamos ter clareza de que tudo é do Senhor. A nossa vida, nós somos mordomos do Senhor. Nós somos mordomos, e um dia nós vamos comparecer diante de Deus para dar conta daquilo que nós fizemos através do corpo, do bem e do mal, que nós fizemos através do nosso corpo. Então, vai ser requerido. O que tu fez com o carro, a sua casa, com o teu salário, né? O Senhor vai, e nós vamos ter que dar conta disso, porque tudo é do Senhor.
né? Então, como que nós podemos ofertar ao Senhor, né? O capítulo 8 de 2 Coríntios nos fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram a abundância da sua alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandes riquezas da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Amém? Aqui está o verso 5, deve ser o nosso objeto de buscar o Senhor, porque aqui fala, ó, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Aqui está o segredo de como nós devemos ter a nossa vida financeira aos pés do Senhor. Isso é em tudo, mas o que nós estamos trabalhando é a vida financeira, é os bens que o Senhor tem dado para nós. Como então, se eu estipular, não, é 10%, né? Então tá bom, é 10% e tal, eu vou lá, pego aquilo que eu ganhei, já ganhei R$1.000, R$100 do Senhor, trago aqui e tal, e o Senhor, Ele vai se agradar disso? Será que Ele vai se agradar? Né? Agora, quando eu pego os meus R$1.000, eu pego o salário, R$1.000, aí o que a palavra de Deus diz? Eu preciso me doar ao Senhor, eu preciso me dar primeiro ao Senhor. Senhor, eu sou teu e tu és meu. Aí já tem uma comunhão perfeita, né? Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Senhor, agora o Senhor me deu o meu salário, porque o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu condições, o Senhor me deu graça. Agora está aqui, Senhor. O que eu devo fazer, Senhor? Qual é? Às vezes o Senhor, porque o Senhor nunca vai trazer para a casa dele para ter em abundância. Irmão, uma coisa que o Senhor tem, Ele sempre faz na medida certa, nem falta, nem sobra. É exato. Muitas vezes na casa do Senhor, por enquanto não precisa nada. O Senhor muitas vezes vai dizer, não, meu filho. Ou às vezes o Senhor vai dizer assim, ó, me dê 500. E aí? Mas Senhor, olha, Senhor, afinal de contas eu ganhei só 1.000. Então veja como o Senhor quer tirar os nossos olhos desse mundo, trazendo para que quando nós temos um coração voluntário para o Senhor, quando nós se doamos ao Senhor, né, nós vamos ouvir a vontade dEle. Olha no final do verso aqui, ó. Pois a nós, e depois a nós, segundo a vontade de Deus. Eles deram, né, eles se doaram ao Senhor, e daí eles ofertaram segundo a vontade do Senhor, sabe? Então eles foram abençoados. Irmão, então nós vamos voltar a esse texto, porque esse texto é um texto que vai nos conduzir de agora em diante a várias situações, né, que o Senhor quer trabalhar na sua igreja, porque nós, irmãos, nós fomos tirados do mundo, nós fomos separados do mundo, mas as nossas raízes muitas vezes estão no mundo. E o Senhor quer, como diz lá, nós vamos ler o texto de Gálatas, hoje nós não temos tempo, porque já esgotou o nosso tempo. Em Gálatas fala assim que o Senhor quer nos desarraigar desse mundo. O que é isso? Arrancar com raízes. E
E é o que Ele fez, nos tirou do mundo. Agora em Efésios diz assim que Ele quer nos arraigar em Cristo, plantar com raízes, né? Nós temos raízes firmes em Cristo Jesus, né? E aí o Senhor vai mexer nas nossas finanças, porque se é uma coisa, se é algo que é duro para nós, é quando o Senhor toca nas nossas finanças, sabe? Quando nós muitas vezes desobedecemos, fizemos algo que não é do Senhor, o Senhor coloca a sua mão, e isso pesa, isso nos desestabiliza, sabe? E o Senhor quer trabalhar isso em nós, né? Para que nós sejamos um povo contentes em toda e qualquer situação. A Bíblia diz assim, ó, e nós vamos ver o ministério do Senhor também, como que o Senhor viveu e quem sustentava o ministério dele aqui na terra. A Bíblia diz. Então nós vamos andar por aí, para nós aprendermos, né, a não ter o nosso foco dizendo assim, é tantos por cento. A Bíblia diz assim, ó, quem prega a palavra, quem tem o tempo integral do Senhor, que ele deve viver da palavra, né? Quem tem o tempo integral para o Senhor vai cuidar. Mas o que nós, igreja, nesses tempos fizemos? Pastor vai ser o responsável, e aí tu vai ganhar X, pronto, já estragou. Você vai ganhar R$2.000. Nós vamos limitar a Deus. O Senhor disse que eu queria abençoar vocês, para que dar no coração de vocês, para que vocês ofertassem para Ele, muitas vezes 5.000, 3.000, 10.000, mas vocês estipularam 2.000. E agora? Entendeu? E é o que a gente muitas vezes faz. Então temos que ter cuidado. Futuramente, no nosso grupo, vai ter isso. Vai ter irmãos com tempo integral. O grupo vai crescer, né? Mas qual é a oferta? O Senhor vai te dar segundo a vontade dele. O Senhor não vai deixar faltar, mas também não vai sobrar. Vai ser dentro do limite do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, como nós somos gratos de buscar a Tua Palavra, de sermos exortados pelo Senhor nesse tema tão difícil, Senhor, que é as finanças. Quando nós tratamos em finanças, como nós vemos que nós estamos arraigados nesse mundo, nós estamos tão apegados a esse mundo, Senhor. Por misericórdia, ajuda-nos nesse tempo que o Senhor está tratando conosco, que o Senhor não tire a sua mão, mas que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos leve, para que sejamos cada dia mais crescidos no Senhor. Amém. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Ajuda como nós devemos nos comportar, como nós devemos buscar a Tua mente, a Tua vontade para o investimento que o Senhor tem dado a nós, porque nada nesse mundo é nosso. Nós somos simplesmente mordomos do Senhor, porque a nossa pátria, Senhor, não é aqui. Mas muitas vezes, nós vivemos nesse mundo como que nós fôssemos viver eternamente aqui. Ajuntamos, como aquele homem rico que nós vimos há tão pouco tempo atrás, que tinha sua colheita foi abundante, e ele arrazoava consigo: o que eu farei com tudo isso que eu tenho? Senhor, eu farei. Ele
colocou no seu coração: destruirei meus celeiros, farei outros maiores e recolherei. Então eu falarei à minha alma: alma, você tem em depósito muitos bens por muitos anos. Mas o Senhor falou a ele: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda, Senhor, com essa palavra, para que nós sejamos trabalhados por Ti e não vivemos nesse mundo como se nós fôssemos viver nele eternamente, mas que Cristo venha ser a nossa vida, a nossa expressão, nosso dia a dia seja Cristo. Ajuda, Senhor, por misericórdia. Te louvamos, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite. Te louvamos, Senhor, e colocamos essa semana na Tua presença. Que o Senhor nos guarde, nos livre, Senhor. Mas uma coisa nós pedimos, Senhor: livra, Senhor, a nossa vida. Mas, Senhor, não livra as dificuldades, porque é na dificuldade que o Senhor vai trabalhar em nós. O Senhor é aquele ourive que está ali com o seu maçarico, sabendo dosar o quanto de fogo naquele cadinho, e nós estamos dentro desse cadinho. Por isso, ajuda, Senhor, ajuda-nos, por misericórdia, para a glória, a honra e louvor do Teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.